Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e nós estamos aqui nessa cozinha, nessa ilha gourmet, para falar para você que aqui tem uma torre de tomadas embutida, tem tomadas embutidas. Olhe para cá ou para lá e veja se você consegue localizar alguma torre de tomadas. Bom, deixa eu ajudar você. Nós temos uma torre aqui nessa área embutida. Nós usamos a mesma pedra dessa bancada, dessa ilha, para poder esconder então a torre de tomadas. E olha como ela fica discreta. Depois que eu usei, é só apertar e ela fica extremamente clean, sem roubar a cena da sua ilha, do seu espaço gourmet. Depois que é possível visualizar que com a torre de tomadas embutida dentro da bancada, com uma pedra de acabamento, ela fica super clean e discreta, talvez venha a pergunta: Daniel, mas e a indução? É possível ter? Não, não é possível ter porque tem aqui uma peça em cima que vai atrapalhar o carregamento via indução. Mas Daniel, eu gosto tanto dessa função de poder carregar o celular sem necessidade de cabos ou fios. Então uma dica: aqui atrás, mais discreto, aqui nessa bancada, nessa área seca da bancada, foi colocada então a torre de tomadas e aí sim, aqui nós temos a função com indução para que eu consiga então carregar o celular sem necessidade de cabos ou fios. Ou seja, eu ainda consigo manter na ilha uma torre discreta com o mesmo acabamento aqui da pedra e aqui atrás eu tenho a torre de tomadas com indução para poder então trazer conectividade e praticidade. Ótimo, Daniel, mas como é que eu faço esse acabamento? Como é que eu consigo replicar aqui na minha cozinha? Bom, na sequência vai ter um vídeo que vai mostrar o passo a passo, mas é importante já esclarecer que esse processo aqui é feito somente com nossas torres de tomadas e alinhado somente ali com a marmoraria. Eles que vão basicamente fazer todo o processo com base no vídeo e, claro, eles podem criar, podem fazer algo diferente. O vídeo é apenas um norte para conseguir dar suporte então em como fazer isso na sua pedra, na sua bancada, na sua cozinha. Quando você recebe a torre de tomadas, ela fica nesse padrão. Uma vez que quando você aperta, ela vai baixar mais ou menos uns 2, 3 milímetros, você precisa colocar então uma peça menor aqui no topo e depois uma peça maior que vai fazer então o acabamento. Essa é a visão então da peça antes de ser colocada aqui no topo da torre. Veja que tem então uma circunferência menor para dar aquele clique lá com a peça, que vai liberar então a torre para poder subir. E aqui o diâmetro menor que vai dar então um acabamento. Essas peças aqui elas podem ser fixas com um silicone. Eu prefiro colocar então uma fita dupla face, que é bem fininha, que você encontra no Mercado Livre, da 3M. Aí você coloca aqui e depois fixa aqui no topo. Aqui é possível perceber que ficou então uma peça lá no meio menor, que permite esse jogo ó, de você apertar, liberar os cliques e ela então subir, ó. E aí tem a peça maior que faz o acabamento, ó. Mais uma vez para ficar bem claro, ó. Ela vai ficar lá no meio menor, ó, deu o clique, liberou a torre e ela subiu e a peça maior de acabamento. Para conseguir colocar então a torre de tomadas embutida nessa pedra, foi feito um furo de 8 centímetros de diâmetro para conseguir passar com o corpo dela e um baixo relevo que permitia a gente acomodar toda a torre aqui dentro e ela ficar então escondida, embutida. Para fazer esse baixo relevo foi usado 3 serracopos diferentes que foram esculpindo então a pedra. Tem outras formas de fazer, aí você conversa com o seu marmoreiro, com a empresa que vai te prestar esse serviço, mas aqui nós usamos então serracopo de 9, depois 9.5, depois em 10 para conseguir então deixar aqui o furo maior e aqui dentro então um furo menor e aqui esse baixo relevo. Uma dica super importante, quando for fazer esse tipo de trabalho com a pedra, cuidado para a torre não pegar poeira de obra, essa poeira do corte da pedra, porque isso prejudica e suja a torre de tomada, arranha a torre de tomada. Então todo esse cuidado tem que ter na hora de fazer então aqui esse trabalho de esculpir a pedra para conseguir embutir a sua torre de tomada. Eu vou colocar então agora a torre de tomadas. Percebam que essa borda aqui, ela vai se encaixar na parte esculpida. Ó. Eu vou colocar aqui, vou baixar. Uma vez que eu fiz isso, agora eu consigo então apertar e eu tenho o mesmo padrão aqui de acabamento da pedra em relação à torre de tomadas. Se você quiser, você pode alinhar isso com a empresa que vai te prestar esse serviço, pode deixar
aqui um gap, ou seja, essa distância entre a pedra da bancada e o topo da torre ainda menor, mas sugiro fazer alguns testes para ter certeza que vai dar certo. Depois de colocada a pedra, vem então com o anel de fixação e vai então agora fazer a colocação do anel que vai então dar a firmeza para a torre de tomadas. Não precisa apertar com muita força, só o suficiente. Eu particularmente gosto de deixar um pouco mais liberado, porque aí eu consigo pegar a torre e girar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, e isso me dá facilidade na hora de ligar os meus eletros. Se você não gosta disso, é só deixar um pouquinho mais apertado aqui, nada em demasia e tá pronto. Daniel, eu percebi que com a torre automática eu consigo fazer então ali o acabamento, mas eu quero com a torre manual, também é possível fazer? A resposta é sim. E como fica? Exatamente igual à torre automática, porém com um diâmetro menor. Assim como na torre automática também, vai ter a peça aqui de acabamento, que vai ter um tamanho bem semelhante ao furo aqui. No meio tem uma peça menor que permite você apertar, ó, porque a torre baixa 2, 3 milímetros, dá o clique e libera para você poder então puxar manualmente as tomadas. O processo de instalação e trabalho na pedra é igual à torre automática, com a diferença de um tamanho diferente para fazer o furo. No caso aqui foi furado com uma serra-copo de 7 centímetros e depois foi usado duas medidas diferentes para fazer então esse esculpimento aqui da pedra. Uma serra-copo de 8 centímetros e depois de 8,5 que deu então esse baixo relevo. Encaixa então o corpo da torre aqui na parte esculpida no furo. Percebe então que eu já consigo, ó, ter esse acabamento aqui, depois eu coloco o anel por baixo para poder fazer então a fixação. Vale notar que aqui na torre manual foi deixado um gap, ou seja, uma distância bem menor, percebe que já está bem mais próximo aqui da pedra. Eu aperto, ela vai subir aqui 1 ou 2 centímetros e eu puxo aqui então o restante para ter acesso então às tomadas e depois aperto aqui o botão e baixo e mantenho aqui então tudo super clean, super discreto, no mesmo padrão da pedra da bancada. E vale sempre lembrar, se ficar alguma dúvida com respeito ao produto, a como usar ele na sua pedra, nós estamos à disposição via WhatsApp, via e-mail ou mesmo via telefone.